que de fato eles têm preço. Tem valores da vida que têm preço. Agora, eu aprendi que os maiores valores da vida, eles não custam dinheiro. E de repente, o investimento pode dar rebote na sua vida com coisas que valem mais que dinheiro. Está compreendendo o que eu estou falando? Então a sabedoria vai levar você a discernir nesse balcão de negócios da vida o que é gasto e o que é investimento. De repente você está gastando tempo, você está gastando energias, você está gastando a sua saúde. De repente você está gastando dinheiro. De repente você está gastando saliva, conversa. E vai ser prejuízo amanhã. Agora, o investimento. Você investe o seu tempo, você investe as suas energias, você investe a sua saúde, você investe recursos financeiros e amanhã a vida vai dar rebote, vai voltar multiplicado, vai dar lucro. Compreende o que eu estou falando? E você nunca saberá o tempo que você está gastando, a energia que você está gastando, o dinheiro que você está gastando, as conversas que você gasta, se você não tiver entendimento, se você não tiver sabedoria. Você nunca vai saber o que é gasto e o que é investimento na sua vida. Está compreendendo? Eu me lembrei do hino que diz: é Ele, é por causa dele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. Por quê? Porque quando você toma a decisão de buscar a Deus com sinceridade, de coração, de alma, de entendimento, isso de fato não é gasto, isso é um investimento. A sua vida no altar de Deus não é gasto, é um investimento. Vai dar rebote, vai ter lucro. Jesus Cristo disse: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, campos, fazendas, riquezas, por amor de mim, que não venha receber 100 vezes mais, nessa vida e na vida eterna. Então, na presença de Deus é lucro, na presença de Deus é investimento. Você pode dizer amém por isso? Então esse é o ponto que eu chamo a sua atenção: o que é gasto e o que é investimento. A quarta coisa, porque você vai precisar de sabedoria para decidir o que você deve adiar, deixar para depois, e o que você não deve deixar para depois. Tem muitas pessoas sofrendo porque estão adiando o inadiável, estão prorrogando o improrrogável, estão deixando para depois aquilo que não pode ser deixado para depois. Eu vou dizer uma coisa a você: erga sua cabeça, olhe para mim e escute, isso vai ajudar você. Na vida tem coisas importantes e não importantes, tem coisas urgentes e não urgentes. E de repente a pessoa sofre porque é urgente, e ela vai prorrogando, ela vai protelando, ela vai procrastinando, ela está adiando o inadiável, ela está prorrogando o improrrogável, aquilo que não pode ser deixado para depois. Eu estava ministrando outro dia sobre isso. Tem gente que é assim: depois eu ligo, depois eu falo, depois eu compro, depois eu pago, depois eu peço perdão, depois. E sabe o que eu aprendi na vida? Pode não haver depois. Eu vou dizer de novo: eu aprendi na vida, pode não haver depois. Oportunidades, as coisas que na vida não tem volta mais,
A flecha lançada, a palavra falada, uma vez falada não tem volta mais. E a oportunidade perdida, não tem volta mais. E de repente você está prorrogando o improrrogável, está adiando o inadiável, você está protelando. Você é o tipo da pessoa que tem o mau hábito da procrastinação, de adiar o inadiável, de deixar para depois. Eu aprendi que depois o café esfria, depois a vontade passa. Eu aprendi que na vida pode não haver depois. Eu comecei pregando em velórios. Erga sua cabeça, olhe para mim. E o que eu já ouvi em velórios serviu de lição para mim nesse quesito, não deixar para depois. Eu já vi gente chorando em cima do corpo frio do parente, ou do pai, ou do filho, lamentando. Eu ia fazer, mas não fiz. Eu ia falar, mas não falei. Eu deveria ter pedido perdão e não pedi. Está compreendendo? Então a sabedoria, ela vai ajudar você a discernir. Tem coisa na vida que a gente tem que deixar para depois, tem que adiar. Repito, a vida é assim. Tem coisa importante, não importante, urgente e não urgente. O que é urgente e importante não pode ser prorrogado, não pode deixar para depois. Está me ouvindo? E o ano só será de fato um ano abençoado para você, se você tiver sabedoria para interpretar o que fica para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, e o que é que não pode ficar para depois, o que é urgente na sua vida, para que de fato e de verdade a qualidade da sua vida mude e mude para melhor. Está compreendendo o que eu estou falando? Então eu quero desafiar você a entender que a sabedoria é a coisa principal. Principal. Sem a sabedoria, você vai dar com os bois na água. Você vai viver a falência da vida, a falência da alma. Você tem planos aí, você escreveu seus planos, seus projetos, você tem alvos, tem metas, amém, graças a Deus. Mas de nada vai adiantar os planos, os projetos, as metas, os alvos, se você continuar sendo tolo, se você continuar sendo uma pessoa estúpida, se você continuar sendo ignorante, se você não tiver abertura para estar conectado com a central da sabedoria, que é Deus. Deus é a central da sabedoria. Diga isso à pessoa que está ao seu lado. Diga: Deus é a central da sabedoria. Sem chance de você ser abençoado financeiramente, na saúde, nos relacionamentos, qualquer área da sua vida. Sem chance, se você não tiver sabedoria. Está compreendendo o que eu estou falando? Isso é importante. O 2024, para alguns de vocês ou para a maioria, não foi bom, porque você adiou o inadiável e você não adiou aquilo que deveria ser adiado. Talvez você protelou. Você é o tipo da pessoa que, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, você acabou deixando coisas importantes, urgentes, para depois. Eu vou repetir: depois pode não haver depois. Quando você pensar em fazer, a oportunidade já foi, a onda já desceu. Está compreendendo o que eu estou falando? Isso vale para a área financeira, isso vale para a área profissional, isso vale para os relacionamentos afetivos, isso vale para família, isso vale para a área espiritual. Depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu leio a Bíblia, depois eu congrego, depois eu faço a campanha, depois e depois.
e de repente pode não haver depois, pode não dar tempo mais, porque o tic-tac do relógio da vida, ele não para. Está compreendendo? Então eu desafio você a estar conectado com a central da sabedoria, que é Deus, e Ele vai te dar conforme a medida da sua fé, e você vai então, com sabedoria, decidir o que precisa ser adiado. Você vai decidir a ordem de prioridades na sua vida. De repente você precisa inverter essa ordem de prioridades. Está uma bagunça. Você precisa priorizar o que é importante e priorizar o que é urgente. Está compreendendo o que eu estou falando? Caso contrário, e eu vou dizer uma coisa: em nossa igreja a gente não passa a mão na cabeça das pessoas. Esse lugar não é um lugar de entretenimento, de passatempo, de distração. Se você quer se distrair, passar o tempo, tem muitos lugares aí na cidade para você ir. Esse lugar é o lugar em que verdades sagradas, princípios elementares da palavra de Deus são compartilhados. Nesse lugar nós ensinamos as pessoas a como de fato e de verdade ter uma vida abençoada na presença de Deus. E se você quer isso, de fato e de verdade, você vai precisar de sabedoria. Diga novamente a quem está ao seu lado, diga: a sabedoria é a coisa principal. E o quinto ponto, porque você vai precisar de sabedoria, escute-me cuidadosamente. A sabedoria vai te levar a possuir conhecimento, formação. A sabedoria vai te levar a ser promovido. A sabedoria vai te levar a um próximo nível em relação à sua vida financeira. A sabedoria vai te levar a fama, a ser conhecido e reconhecido. Agora, a sabedoria vai te levar a possuir, sem ser possuído por aquilo que você vier a possuir. Está me ouvindo? Esse é o ponto. Não tem nada de errado você possuir. Não tem nada de errado você crescer no conhecimento e formação e graduação, mestrado, doutorado. Não tem nada de errado você prosperar e ter uma casa boa e um carro importado na garagem e muito dinheiro. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado você ser promovido, ter uma patente. Não tem nada de errado você ficar conhecido, famoso, famosa. Qual é o erro então? Não é você possuir, é você ficar possuído por aquilo que você possuiu. É você se tornar uma pessoa estúpida, soberba, arrogante. É você se tornar uma pessoa indigeste. Está me ouvindo? Eu sei de gente que depois que colocou um DR na frente do nome, a pessoa mudou para pior. Está me ouvindo? Eu sei de gente que ganhou um pouquinho a mais de dinheiro e o nariz ficou empinado. Porque possuiu e ficou possuída por aquilo que possuiu. Esse é o problema das pessoas que não têm sabedoria para lidar com o crescimento. Crescimento em qualquer área da vida. E a sabedoria vai ajudar você a crescer, mas vai ajudar você a possuir sem ser possuído por aquilo que você vier a possuir. Está me ouvindo? Eu vou contar uma coisa a vocês. Eu falo para a glória de Deus, não para a minha. Mas tem pessoas de cidades vizinhas ou distantes que ouviram falar no meu nome. Em Barreiras tem o Bispo Daniel, e de repente quando passa por Barreiras quer me conhecer. E quando me conhece fica decepcionado, porque pensou que ia encontrar uma pessoa cheia de segurança em volta, uma pessoa arrogante, soberba. E de repente fala: poxa, esse é que é o Bispo Daniel? Em carne e osso.
Quando eu era mais magro, eu falava em pele e osso. Por quê? Porque o crescimento não pode subir para a cabeça. Está me ouvindo? Tem gente que cresce e mudam de amigos. Esse já não me serve, esse já não me serve, essa já não me serve, e já começa a ir para a cúpula dos soberbos, dos arrogantes, daqueles que, por falta de sabedoria, se você não tiver sabedoria e entendimento, porque tem gente que de repente precisa entrar e você não está permitindo que entre na sua vida. Eu já disse isso outras vezes. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele coloca uma outra pessoa na vida dessa pessoa. Mas Satanás, ele copiou o modelo de Deus. Quando ele quer destruir a vida de alguém, ele também coloca uma pessoa na vida dessa pessoa. Entendeu o que eu falei? De repente, tem gente que precisa entrar e você não permite que entre. É Deus que está colocando. Ou então tem gente que tem que sair, porque foi Satanás que colocou no contexto da sua vida. E você está sofrendo consequências terríveis por causa disso. Está me ouvindo? E você nunca saberá, porque quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Então esse é o ponto número 2. Com a sabedoria de Deus, você vai discernir quem entra na sua vida. E você vai discernir quem é que tem que sair do contexto da sua vida. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. A terceira razão porque você vai precisar de sabedoria nesse novo ano e a vida toda. Porque a sabedoria vai levar você a entender o que é gasto e o que é investimento. Na vida tem essas duas dimensões. O gasto é aquilo que vai e não volta. O gasto é desperdício. O investimento é aquilo que vai e volta multiplicado. A consequência do gasto é prejuízo. A consequência do investimento é lucro. E quando eu falo de lucro ou prejuízo, eu não estou falando só de financeiro. Porque na vida tem valores e valores. Tem valores que de fato eles têm preço. Tem valores da vida que têm preço. Agora eu aprendi que os maiores valores da vida, eles não custam dinheiro. E de repente, o investimento pode dar rebote na sua vida com coisas que valem mais que dinheiro. Está compreendendo o que eu estou falando? Então a sabedoria vai levar você a discernir nesse balcão de negócios da vida o que é gasto e o que é investimento. De repente você está gastando tempo, você está gastando energias, você está gastando a sua saúde. De repente você está gastando dinheiro. De repente você está gastando saliva, conversa. E vai ser prejuízo amanhã. Agora, o investimento. Você investe o seu tempo, você investe as suas energias, você investe a sua saúde, você investe recursos financeiros. E amanhã a vida vai dar rebote, vai voltar multiplicado, vai dar lucro. Compreende o que eu estou falando? E você nunca saberá o tempo que você está gastando, a energia que você está gastando, o dinheiro que você está gastando, as conversas que você gasta,
se você não tiver entendimento, se você não tiver sabedoria. Você nunca vai saber o que é gasto e o que é investimento na sua vida. Está compreendendo? Eu me lembrei do hino que diz: é Ele, é por causa dele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. Por quê? Porque quando você toma a decisão de buscar a Deus com sinceridade, de coração, de alma, de entendimento, isso de fato não é gasto, isso é um investimento. A sua vida no altar de Deus não é gasto, é um investimento. Vai dar rebote, vai ter lucro. Jesus Cristo disse: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, campos, fazendas, riquezas, por amor de mim, que não venha receber 100 vezes mais, nessa vida e na vida eterna. Então, na presença de Deus é lucro, na presença de Deus é investimento. Você pode dizer amém por isso? Então esse é o ponto que eu chamo a sua atenção: o que é gasto e o que é investimento. A quarta coisa, porque você vai precisar de sabedoria para decidir o que você deve adiar, deixar para depois, e o que você não deve deixar para depois. Tem muitas pessoas sofrendo porque estão adiando o inadiável, estão prorrogando o improrrogável, estão deixando para depois aquilo que não pode ser deixado para depois. Eu vou dizer uma coisa a você: erga sua cabeça, olhe para mim e escute, isso vai ajudar você. Na vida tem coisas importantes e não importantes, tem coisas urgentes e não urgentes. E de repente a pessoa sofre porque é urgente, e ela vai prorrogando, ela vai protelando, ela vai procrastinando, ela está adiando o inadiável, ela está prorrogando o improrrogável, aquilo que não pode ser deixado para depois. Eu estava ministrando outro dia sobre isso. Tem gente que é assim: depois eu ligo, depois eu falo, depois eu compro, depois eu pago, depois eu peço perdão, depois. E sabe o que eu aprendi na vida? Pode não haver depois. Eu vou dizer de novo: eu aprendi na vida, pode não haver depois. Oportunidades, as coisas que na vida não tem volta mais. A flecha lançada, a palavra falada, uma vez falada, não tem volta mais. E a oportunidade perdida, não tem volta mais. E de repente você está prorrogando o improrrogável, está adiando o inadiável, você está protelando. Você é o tipo da pessoa que tem o mau hábito da procrastinação, de adiar o inadiável, de deixar para depois. Eu aprendi que depois o café esfria, depois a vontade passa. Eu aprendi que na vida pode não haver depois. Eu comecei pregando em velórios. Erga sua cabeça, olhe para mim. E o que eu já ouvi em velórios serviu de lição para mim nesse quesito, não deixar para depois. Eu já vi gente chorando em cima do corpo frio do parente, ou do pai, ou do filho, lamentando. Eu ia fazer, mas não fiz. Eu ia falar, mas não falei. Eu deveria ter pedido perdão e não pedi. Está compreendendo? Então a sabedoria, ela vai ajudar você a discernir. Tem coisa na vida que a gente tem que deixar para depois, tem que adiar. Repito, a vida é assim: tem coisa importante e não importante, urgente e não urgente. O que é urgente e importante
não pode ser prorrogado. Não pode deixar para depois. Está me ouvindo? E o ano só será de fato um ano abençoado para você, se você tiver sabedoria para interpretar o que fica para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, e o que é que não pode ficar para depois. O que é urgente na sua vida, para que de fato e de verdade a qualidade da sua vida mude e mude para melhor. Está compreendendo o que eu estou falando? Então eu quero desafiar você a entender que a sabedoria é a coisa principal. Principal. Sem a sabedoria, você vai dar com os bois na água. Você vai viver a falência da vida, a falência da alma. Você tem planos aí, você escreveu seus planos, seus projetos, você tem alvos, tem metas, amém, graças a Deus. Mas de nada vai adiantar os planos, os projetos, as metas, os alvos, se você continuar sendo tolo, se você continuar sendo uma pessoa estúpida, se você continuar sendo ignorante, se você não tiver abertura para estar conectado com a central da sabedoria, que é Deus. Deus é a central da sabedoria. Diga isso à pessoa que está ao seu lado. Diga: Deus é a central da sabedoria. Sem chance de você ser abençoado financeiramente, na saúde, nos relacionamentos, qualquer área da sua vida. Sem chance, se você não tiver sabedoria. Está compreendendo o que eu estou falando? Isso é importante. O 2024, para alguns de vocês ou para a maioria, não foi bom, porque você adiou o inadiável e você não adiou aquilo que deveria ser adiado. Talvez você protelou. Você é o tipo da pessoa que, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, você acabou deixando coisas importantes, urgentes, para depois. Eu vou repetir: depois pode não haver depois. Quando você pensar em fazer, a oportunidade já foi, a onda já desceu. Está compreendendo o que eu estou falando? Isso vale para a área financeira, isso vale para a área profissional, isso vale para os relacionamentos afetivos, isso vale para família, isso vale para a área espiritual. Depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu leio a Bíblia, depois eu congrego, depois eu faço a campanha, depois. E de repente pode não haver depois, pode não dar tempo mais, porque o tic-tac do relógio da vida, ele não para. Está compreendendo? Então eu desafio você a estar conectado com a central da sabedoria, que é Deus. E Ele vai te dar conforme a medida da sua fé. E você vai então, com sabedoria, decidir o que precisa ser adiado. Você vai decidir a ordem de prioridades na sua vida. De repente você precisa inverter essa ordem de prioridades. Está uma bagunça. Você precisa priorizar o que é importante e priorizar o que é urgente. Está compreendendo o que eu estou falando? Caso contrário, e eu vou dizer uma coisa: em nossa igreja a gente não passa a mão na cabeça das pessoas. Esse lugar não é um lugar de entretenimento, de passatempo, de distração. Se você quer se distrair, passar o tempo, tem muitos lugares aí na cidade para você ir. Esse lugar é o lugar em que verdades sagradas, princípios elementares da palavra de Deus são compartilhados. Nesse lugar nós ensinamos as pessoas a como de fato e de verdade ter uma vida abençoada na presença de Deus. E se você quer isso de fato e de verdade, você vai precisar de sabedoria,
Diga novamente a quem está ao seu lado. Diga: a sabedoria é a coisa principal. E o quinto ponto, porque você vai precisar de sabedoria. Escute-me cuidadosamente. A sabedoria vai te levar a possuir conhecimento, formação. A sabedoria vai te levar a ser promovido. A sabedoria vai te levar a um próximo nível em relação à sua vida financeira. A sabedoria vai te levar a fama, a ser conhecido e reconhecido. Agora, a sabedoria vai te levar a possuir, sem ser possuído por aquilo que você vier a possuir. Está me ouvindo? Esse é o ponto. Não tem nada de errado você possuir. Não tem nada de errado você crescer no conhecimento e formação e graduação, mestrado, doutorado. Não tem nada de errado você prosperar e ter uma casa boa e um carro importado na garagem e muito dinheiro. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado você ser promovido, ter uma patente. Não tem nada de errado você ficar conhecido, famoso, famosa. Qual é o erro então? Não é você possuir, é você ficar possuído por aquilo que você possuiu. É você se tornar uma pessoa estúpida, soberba, arrogante. É você se tornar uma pessoa indigeste. Está me ouvindo? Eu sei de gente que depois que colocou um DR na frente do nome, a pessoa mudou para pior. Está me ouvindo? Eu sei de gente que ganhou um pouquinho a mais de dinheiro e o nariz ficou empinado. Porque possuiu e ficou possuída por aquilo que possuiu. Esse é o problema das pessoas que não têm sabedoria para lidar com o crescimento. Crescimento em qualquer área da vida. E a sabedoria vai ajudar você a crescer. Mas vai ajudar você a possuir sem ser possuído por aquilo que você vier a possuir. Está me ouvindo? Eu vou contar uma coisa a vocês. Eu falo para a glória de Deus, não para a minha. Mas tem pessoas de cidades vizinhas ou distantes que ouviram falar no meu nome. Em Barreiras tem o Bispo Daniel, e de repente quando passa por Barreiras quer me conhecer. E quando me conhece fica decepcionado, porque pensou que ia encontrar uma pessoa cheia de segurança em volta, uma pessoa arrogante, soberba. E de repente fala: poxa, esse é que é o Bispo Daniel? Em carne e osso. Quando eu era mais magro eu falava em pele e osso. Por quê? Porque o crescimento não pode subir para a cabeça. Está me ouvindo? Tem gente que cresce e mudam de amigos. Esse já não me serve, esse já não me serve, essa já não me serve, e já começa a ir para a cúpula dos soberbos, dos arrogantes, daqueles que, por falta de sabedoria, eles foram possuídos por aquilo que vier. Mas você vai precisar da mesma sabedoria que te fez crescer.
para não ser possuído pelo seu crescimento. Está me ouvindo? E se você ganhar muito dinheiro e ficar milionário, não permita que isso faça de você uma pessoa desumilde. Está me ouvindo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Cadê o policial aqui? O Pedro está aí? Não. Cadê o Pedro? Tem outro aí? Não. Cadê o Pedro? Ah, o Pedro? Ah, está aqui o Diego aqui, né? Eu vou dar um exemplo. Você sabe tão bem quanto eu. Mas tem gente que presta o concurso para ser policial. Polícia civil ou militar. E de repente, aprovado, faz o curso e aí bota uma ponto .40 na cintura. Está aí, né? Bota a ponto .40 na cintura, a farda e já fica soberbo, estúpido. Você não precisa ir longe para encontrar gente que depois da farda, ficou estúpido. Mudou para pior. Está compreendendo? A sabedoria vai te levar a crescer. Vai te levar a conquistas. Vai te levar a realizações. A sabedoria vai fazer você mudar de nível, subir de nível. Mas não permita. A sabedoria não vai permitir que o seu crescimento estrague você. Que o seu crescimento faça você ser uma pessoa desumilde. Está me ouvindo? Você vai possuir, mas a sabedoria não vai permitir que você seja possuída por aquilo que você vier a possuir. Dê um aplauso ao Senhor, que é a central da sabedoria. A central da sabedoria. Está me ouvindo? Sabe por quê? Porque caixão não tem gavetas. Você não vai levar os diplomas, você não vai levar o dinheiro. Aquilo que você conquistou, de repente vai dar briga na família, na hora de dividir a herança. Sabe o que Jó disse? Jó disse: nu eu cheguei e nu eu vou sair desse mundo. Isso é sabedoria. O que conta é o bem que a gente faz para as pessoas. Deus vai te fazer crescer em 2025. A sabedoria que Ele vai te dar vai fazer você evoluir. E a mesma sabedoria não vai permitir que você seja possuído por aquilo que você vier a possuir. Você acredita no que eu estou falando? É por isso que a sabedoria é a coisa principal para o ano de 2025, para qualquer ano da vida, para a vida toda. E por último, a sabedoria. Ela vai levar você a priorizar Deus na sua vida. Porque a maior tolice de um homem e de uma mulher é viver a vida com Deus no reboque, com Deus na carroceria. A tragédia das tragédias é a pessoa ignorar Deus. Lamentavelmente, tem gente que se lembra de Deus só quando a barriga dói, quando o bicho está pegando, quando a casa cai, quando a vida prega a peça na pessoa. A maioria das pessoas, elas recorrem a Deus na hora da aflição, da angústia, do sofrimento. Mas eu quero encorajar você a buscar em Deus sabedoria, para que Ele seja prioridade na sua vida. Não somente na hora dos problemas, das crises, das dificuldades, mas inclusive na hora da bonança, da fartura, do bem bom. Rasgue qualquer agenda que você tiver, para que Deus seja prioridade na sua vida. Está compreendendo? Caso contrário, a estupidez de deixar Deus para depois. Sabe o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
Buscai primeiro, priorize Deus, priorize a casa de Deus, o culto, priorize a palavra de Deus, priorize o relacionamento com Deus. A sua primeira conversa de manhã tem que ser com Deus. A sua última conversa no dia tem que ser com Ele. Está compreendendo? Considere a importância daquele que de fato é mais importante que todos e que tudo na vida. Você vai precisar de sabedoria para priorizar Deus. E deixa eu terminar dizendo, esse ano é o ano da resiliência. Sabe o que é resiliência? É a capacidade de suportar, de repente, o insuportável. E a capacidade de se refazer, de se reconstruir. O exemplo que eu cito: pegue a esponja de lavar louça da sua casa, ali na pia, pegue ela e aperte ela o máximo que você puder. Aí solte ela na pia, você vai ver que ela volta ao estado normal. Uma pessoa resiliente é aquela pessoa que suporta os problemas, as crises, as dificuldades, mas com a sabedoria que Deus dá, essa pessoa se refaz, ela se reconstrói, ela recomeça. Você já viu? A minha esposa fica revoltada, indignada. Na época do calor intenso, mês de agosto, eles podam as árvores ali do centro da cidade. Fica só aquele toco. A gente passa, ela fica irada. Ela fala: meu Deus do céu, olha o sol. E eles cortam os galhos exatamente na hora que mais se precisa da sombra. Só que depois vem a primeira chuva, a segunda chuva, e de repente aquelas árvores que foram podadas no toco, elas se refazem, se reconstroem. Isso é um símbolo de resiliência. De repente você foi podado, podada, de repente teve amputação na sua vida, mas Deus vai te dar graça e você vai ter condições para refazer, para recomeçar. Você acredita no que eu estou falando? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Nós teremos a ministração da Santa Ceia, é a Santa Ceia da resiliência. Eu vou pedir a Deus que te dê sabedoria, e eu vou pedir a Ele que te dê graça especial para suportar as dificuldades da vida e a condição para superar, para dar. Você vai sacudir a poeira e você vai dar a volta por cima. Você acredita no que eu estou falando? Agora, o próximo nível não pode subir para sua cabeça. Eu vou recapitular. A sabedoria vai ajudar você a resolver problemas e evitar problemas. A sabedoria vai ajudar você a decidir quem entra na sua vida e quem é que tem que sair da sua vida. A sabedoria vai ajudar você a discernir o que é gasto e o que é investimento. A sabedoria vai ajudar você a adiar o que precisa ser adiado e a não adiar o que não pode ser adiado, o que não pode ficar para depois. A sabedoria vai ajudar você a possuir, sem ser possuído por aquilo que você vier a possuir. E a sabedoria vai ajudar você a colocar Deus como prioridade na sua vida. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer. É você e Deus, é Deus e você. Não deixe Deus de fora. Não deixe Deus na carroceria. Não deixe Deus para depois. Deixa eu te contar o que eu falei hoje no velório. Entre outras coisas, eu disse de um homem que no velório dele, os amigos estavam lá, as pessoas lamentando a morte dele, e a esposa dele encontrou o diário dele. Ele tinha o hábito de escrever o diário. Então a esposa encontrou o diário do homem e achou interessante o que estava escrito ali. E ela foi mostrar para os amigos. Falou: olha aqui. Ela chorando muito: olha o que ele escreveu. Sabe o que estava escrito lá numa das páginas? Estava escrito assim: eu preciso consertar a minha vida com Deus.
eu vou fazer isso na semana que vem. Aí na próxima página, no dia seguinte, estava escrito assim: eu preciso consertar minha vida com Deus, eu não aguento esperar até a semana que vem. Eu vou fazer isso amanhã. Então, no outro dia, estava escrito lá, assim: eu preciso consertar minha vida com Deus hoje. Eu vou fazer isso hoje, às 10 horas da noite. E ele morreu às 9h30. Você entendeu? Depois eu me arrependo, depois eu peço perdão, depois eu recebo Jesus, depois eu me conserto, depois deixou Deus para depois. Pode não haver depois. Eu vou pedir que tragam os elementos da ceia. Quem é que pode participar da ceia? Quem deve participar? Em nosso ministério nós não falamos: você participa, você não, você sim, você não. Sabe por quê? Porque quem vê cara não vê coração. É Deus que sabe, e a própria pessoa. Então, não existe perfeição. Tem que ser perfeito. Não, você tem que ter uma decisão, um esforço de viver para Deus. É esse esforço, é essa decisão que conta. Amém? Então, se no seu coração está decidido, tem um esforço, você está determinado, é prego batido e ponta virada, apesar das suas fraquezas, mas você quer priorizar Deus na sua vida, então você deve participar da ceia. Essa é a ceia da sabedoria. Amém? Tem alguém aí? É a ceia da resiliência. Enquanto eles cantam, eles vão passar os elementos da ceia. Não coma ainda e não beba ainda. Nós vamos fazer isso juntos, em nome do Senhor Jesus. Pode passar. Eu estou preparando um caminho, Endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou Eu não digno. sou digno de desatar Sandálias. as tuas sandálias. Na minha vida está, e eu caminho com a certeza De que ele virá. de que ele virá. Por ele Por ele que eu estou gastando a minha vida, minha vida, perdendo tudo. perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. dono dos meus dias. Pegue o Estou elemento. preparando um caminho, Endireitando. direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, Porque importa que ele cresça. porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou Eu não digno. sou digno de desatar As tuas sandálias. as tuas sandálias. É ele. Na minha vida está, e eu caminho com a certeza De que ele virá. de que ele virá. Levante para o alto os elementos. Por ele Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. perdendo tudo Por amor e alegria.
dos meus dias. dono dos meus dias. É Ele, é Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. dono dos meus dias. Dono dos meus dias. Agora escutem um momento. Eu vi o autor dessa canção dizendo da inspiração que ele recebeu, como foi. Ele diz que estava pensando em João Batista, que deixou tudo, renunciou tudo. E João Batista estava batizando as pessoas ali no Jordão. Eu estive lá no Rio Jordão, eu estive lá por 3 vezes. E João Batista batizando as pessoas, e tinha uma fila de gente para ser batizada. E quando ele olha na fila, Jesus estava lá para ser batizado. E as pessoas não entendiam, porque João Batista tinha deixado tudo para viver aquela vida. Então João Batista disse: é Ele, é por causa dele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E eu me lembrei das palavras do Senhor Jesus, que disse: aquele que não perder a sua vida por amor de mim, vai se perder. Mas qualquer que perder a vida por amor de mim, vai achar a vida. Então eu fiz um autoexame da minha vida. Um dia eu e a esposa Aurélia e 2 crianças, nós atravessamos a fronteira para o estado da Bahia. E nós temos dado tudo de nós. E essa canção é minha e é sua, porque é Ele, é por causa dele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é o dono dos meus dias. Cante, é Ele. Por Ele, cante, cante, a igreja. Por Ele Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, perdendo tudo por amor, e com alegria. dono dos meus dias. Cante Dono dos meus dias. bem forte, é Ele, todo mundo. Só por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. dono dos meus dias. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Jesus Cristo disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Tem uma vida que o mundo oferece, a vida dos prazeres, das diversões, a vida de pecado, é uma ilusão. Jesus disse: quem perder a vida lá fora, vai ganhar a vida comigo. Mas quem quiser ganhar a vida lá fora, vai perder a vida que eu vim oferecer. Pai Celestial, nós te apresentamos os elementos da Santa Ceia. Aqui está o homem, a mulher, o rapaz, a moça. Aqui está, ó Deus, esta pessoa que veio buscar do Senhor a graça necessária para um ano abençoado, para um novo tempo na vida, um tempo de conquistas, de realizações. Ó Deus, essa pessoa escreveu o sonho, o plano, o projeto. Mas eu disse nesta noite de que nada vai adiantar o plano escrito, o sonho, o projeto, sem a sabedoria do Senhor. E eu mencionei aqui algumas coisas pelas quais ela vai precisar de sabedoria, ó Deus. E eu peço agora que, no participar da ceia, essa pessoa receba a iluminação, a revelação, a sabedoria necessária
ó Deus, para fazer aquilo que eu compartilhei hoje à noite, e que a qualidade da vida dessa pessoa mude para melhor, por causa da sabedoria que o Senhor vai conceder a ela. Eu oro, eu peço em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em semelhante modo Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Coma do pão agora, se lembrando do sacrifício de Jesus Cristo em seu favor, e beba do cálice com fé. Preparando o caminho, Endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. As tuas sandálias, e na minha vida está, e eu caminho com a certeza De que ele virá, de que ele virá, e é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, dono dos meus dias. por ele, cante, Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, com alegria, dono dos meus dias. dono dos meus dias. Amém. Comeu o pão e bebeu o cálice já, né? Amém. Dê um aplauso ao Senhor, bem forte. Tá. Pode sentar por um momento. Nós vamos agora no final ter a oração pelo mês de maio. E a nossa oração é que o mês de maio de 2025 seja o melhor mês de maio da sua vida. Você acredita nisso? Então busque a sabedoria da central da sabedoria, que é Deus. E você de fato vai saber se comportar diante das mais variadas situações da vida. Deixa eu terminar falando aqui um texto, desse texto que nós ministramos hoje. Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus concedeu a ele. 2 Crônicas, do capítulo 1, o verso, dá para projetar aí? Quem é que está no projetor? 2 Crônicas, capítulo 1, o verso 6. Vai vendo, não precisa abrir. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava junto à tenda da revelação. E ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Agora o verso 7. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te darei. Olha aqui para mim. Quando a pessoa, ela apresenta um sacrifício, e a Bíblia fala em sacrifício, tem gente que odeia essa parte. É só arrancar as páginas da Bíblia então. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre. Salomão tinha um grande desafio diante dele.
Aí ele tinha a fórmula. Ele foi para o altar de Deus e ofereceu a Deus 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios. Porque ele sabia que ele tinha que priorizar Deus para que o desafio fosse vencido. Aí ele sacrifica, e o texto sagrado é claro, diz assim, que Salomão sacrificou, e naquela mesma noite, Deus apareceu a ele, e falou, o que você quer? Pede o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão pediu sabedoria. Vocês estão compreendendo? Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Quando uma pessoa manifesta a fé, num sacrifício, num investimento para a obra de Deus, pode ter certeza, Deus vai liberar graça especial sobre a vida dessa pessoa. Porque o que a pessoa traz para ajudar a obra de Deus, foi Deus que deu para a pessoa, ou não? E o mesmo Deus que deu, Ele é poderoso para dar muito mais. Quem acredita nisso? Então aqui, muita gente já fez o voto do ano, o sacrifício. E quais são as propostas que a gente tem? Propostas, ninguém é obrigado, tá? É cada um. Se você discerne que Deus está te movendo, faça. Faça, porque Deus tem muito mais para te dar. A primeira proposta é o voto de Eucana, o voto anual, o voto do ano. Que ano é esse? 2025. Um voto de R$2.025. Você tem uma causa, um desafio, você fala, meu Deus, está aqui uma ajuda para a sua obra. Lembra? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e liberou a graça que ele necessitava. Isso é fé. Agora, você fala assim, Bispo Daniel, 2025 para mim é de tirar o pica-pau do oco. Eu não tenho. Não é seu dinheiro que Deus quer, é seu coração. Quando você traz um sacrifício, por trás está o seu coração, está a sua fé, a sua confiança. Aí você fala, é muito para mim. Salomão ofereceu 1000, faz de 1000. Fala, eu vou fazer um voto de R$1.000 para mim ter um ano, para 2025 ser o melhor ano da minha vida. Amém? Você não pode com 1000, é demais, está além das suas condições, faz de 500. Ou faz de R$1 para cada dia do novo ano. 365 dias, R$365. R$1 não paga nem uma Coca-Cola. Entendeu? R$1 não dá nem um pão de queijo. Não sei se dá um pão de queijo, dá? R$1 por cada dia do ano para você ter um ano conforme a sua condição e conforme a sua fé. Tá? Agora, para quem fizer o 2025, ou 1000, ou 500, ou 365, nós vamos te dar. Eu escrevi alguns livros, tá? Então eu tenho um livro Peniel, que é o nome da chácara que Deus nos deu. Deus nos deu, mas a gente tem que pagar, porque é parcelado. Amém, gente? Então a gente tem que pagar. Qual é o valor da parcela, bicho? É 15 mil por mês. 15 mil, fora as despesas que a nossa igreja já tem. Então, eu vou te dar o livro Peniel. Aqui tem princípios para você estreitar seu relacionamento com Deus. Amém? E eu vou te dar o outro livro também, o livro Obed-Edom, que fala do homem que a arca da aliança ficou na casa dele e Deus abençoou tudo que ele possuía. Então, se você fizer de 2025, de 1000, de 500, 300, 200, até, aliás, 365, eu vou te dar os 2 livros. Amém? Se você fizer de 100, eu te dou um livro, tá? Eu estou até quebrando o protocolo, viu, bispo? Eu te dou um dos livros para você. Mas você pode fazer o voto do valor que você quiser e puder. Pode fazer de R$50, de 30, de 20, de 10, de R$1. Mas eu posso dar os livros para quem fizer esses valores, porque tem o valor do livro também. Senão a gente paga o livro e daí não sobra nada para pagar a chácara. Aí... Vocês estão compreendendo? E Deus vai te honrar. Quantos creem que Deus vai te honrar? Tá, fique em pé. Quem aqui já fez o voto, vem aqui diante do altar. Você que já fez o voto, vem aqui que eu vou orar por quem fez o voto já. Vem aqui, fique em pé toda a igreja, nós já vamos orar, encerrando a reunião. Quem já fez o voto aqui na igreja? Tem alguém que fez o voto? Não entregou ainda, né? Vai entregar no dia 12.
Ah, eu estou deixando para depois eu faço, depois nunca chega, pode não chegar. Amém, gente? Tem alguém que quer fazer o voto hoje? Dá um sinal com a mão, vou orar por você também. É você e Deus, não é comigo não, tá? Não é o seu dinheiro que Deus quer, é o seu coração. Deixa eu te dar um exemplo. O rapaz começa a namorar a moça. Então quem já namorou aí sabe do que eu estou falando. Começa a namorar a moça, está ali, bate papo e tal. Na hora que ele começa a gastar com ela, aí ela fala assim, poxa, esse cara está gostando de mim mesmo. Porque ele nem pode estar me dando essas coisas de presente. Então está expressando o amor. A mesma coisa é Deus. Quando você nem pode, você fala, poxa, eu vou fazer uma oferta, eu vou investir na obra. Deus vai investir em você. Amém? Bispo Santos, vem fazer as considerações finais e orar pelo mês de maio, né? E amanhã é mês de junho. O seu voto você pode trazer até o dia 12. Salomão pediu sabedoria. Tá? Ele apresentou 1000 holocaustos. E naquela mesma noite, Deus apareceu para ele. Quem quer que Deus apareça para você e fale assim, peça o que você quiser. Manifesta a sua fé. É só manifestar a fé. Qual é o problema? As pessoas têm medo de expressar a fé. Elas duvidam de Deus. Gente, um forte abraço. Lembrando que eu já fiz o Pix aí na sua conta de 1 milhão de bênçãos. Amém? E o Bispo Santos vai orar pelo mês de maio e fazer as considerações finais. Pega na mão o seu envelope. Quem não tem o envelope e quer fazer o voto? Ali, ó, pastor missionário Alex. Quem mais quer fazer? Aqui também, ó. Dia 12, nós vamos estar apresentando um propósito. Se você sentir de apresentar antes, lá também, ó. Que se você quiser apresentar antes, pode, tá bom? Se você quer cumprir antes, já cumpra seu propósito. Glória a Deus. Levanta para os céus. Pai querido, nós te louvamos por esta noite, Pai. Por essa palavra poderosa que destravou